Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Eu acho que esse é o último verso, na verdade, os dois últimos, Gênesis 16, 13 e 14, dessa série de ressignificação da saga de Agar, ao menos antes do nascimento de seu filho. Veremos o que acontecerá posteriormente. Fecharemos essa série com uma hipótese na mão. E, de fato, estes dois últimos versos parece que sugerem que há alguma possibilidade, em alguma medida, de a hipótese que levantamos poder explicar de algum modo essa narrativa, sem qualquer contundência aqui. Vamos lá. Não é um verso fácil de traduzir, por isso eu acho que ele é um pedaço de um texto que o autor está usando. Acho que ele domestica o pedaço de texto e direi que esse texto tem ecos com Êxodo 33, de 18 a 23. Há vídeos específicos aqui na Tenda do Necromante fazendo a exegese detalhada de Êxodo 33, 18 e 23. E há termos nesse texto que aparecem e tema que parece estar lá naquele texto. Vou traduzir dizendo que é um texto complicado de traduzir. E ela chamou o nome de Yahvé, que falava com ela, tu és El Roi, o El que vê. Porque ela disse, por acaso também eu não vi as costas do que vê? Por isso chamou-se àquele poço Lahai Roi, poço do que vive e vê, que está entre Kadesh e entre Bered. Há muita coisa interessante aqui. Primeiro é a declaração de uma mulher. É sempre uma mulher falando. Ela chamou o nome de Yahvé que falou com ela, mas, na verdade, esse Yahvé aqui certamente é uma glosa. Porque, veja, tire Yahvé. Ela chamou o nome do que falava com ela. Quando aparece Yahvé aqui, você percebe que Yahvé está truncado. Ela chamou o nome do Yahvé que falava com ela. Tu és El Roi. Não, para mim esse Yahvé não existia no texto. A minha hipótese é de que o autor de toda esta narrativa que começa no verso 1 tinha esse fragmento na mão, que destoa de toda a retórica até aqui. Nesse fragmento está escrito que uma mulher chamou o nome do que falava com ela, esquece Yahvé, El Roi, o El que vê. Agora, com a introdução de Yahvé aqui, o ouvinte imaginará que o texto está dizendo que o El que vê é Yahvé. Mas é um efeito da glosa, na minha opinião. E ela, segundo o texto, chamou aquele que falava com ela de El Roi, porque ela disse, também por acaso eu não vi as costas de Roi? Ver as costas está lá no texto de Êxodo 33. Aí a conclusão, que eu não sei se pertence ao fragmento original ou já é uma construção do narrador, diz, por isso se chama aquele poço, Poço Lahai Roi, poço do que vive e vê.
Lá em Êxodo 33 está escrito que nenhum homem vê Yahvé e vive. São os mesmos termos. Lá se diz que ninguém pode ver as faces de Yahvé, só as costas. E aqui está dizendo que o nome do poço é o que vive e vê. Há alguma relação que no futuro a gente investiga. E esse poço, o poço de Lahai Roi, o poço do que vive e vê, ficaria supostamente entre Kadesh e Bered. Bem, a minha hipótese é de que a promessa de descendência de Sarai não, perdão, de Hagar, se é que Hagar existia na tradição, mas a promessa de descendência a Abraão, em tradição, era de El Shaddai. Essa tradição me parece ser a tradição campesina. Abraão prometeu que a sua semente seria grandíssima. Na verdade, El prometeu a Abraão que a sua semente seria grandíssima. A comunidade de Jerusalém pega essa tradição que faz referência a Abraão e sendo uma mulher falando, é uma mulher, não há a menor dúvida, é verbo de terceira pessoa feminino. Tikra. E ela chamou o nome do que falava com ela, El Roi. Por quê? Amra. Ela de novo, não tem dúvida, é uma mulher falando. Então, se esse texto é um texto originalmente da tradição campesina, na tradição campesina está a mãe. Eles são descendentes de Abraão e da mãe, mas a mulher não aparece. A pergunta é: esse texto foi transformado num texto que faz referência a Hagar, para que Hagar seja agora a mãe a quem essa promessa foi feita, sendo ela uma serva, uma egípcia, com todos os adjetivos que eu já cansei de dar aqui, que o narrador dá para elas, o narrador está subvertendo uma tradição campesina que ela não pode negar, que ele, narrador, não pode negar, de fato são filhos de Abraão, mas está ressignificando pela diminuição da mãe, e mais, está transformando a tradição que na origem estava relacionada a El, para que seja uma tradição domesticada por Yahvé? Isso é uma operação feita a portas fechadas, sem que os camponeses se deem conta disso? Ou seja, vamos inventar a nossa história aqui, eles que se danem? Ou isso foi feito para conduzir a tradição campesina obrigatoriamente para os interesses do Templo de Jerusalém? Há muitas pontas soltas aí, mas eu estou convencido de que se trata de uma ressignificação de uma tradição de descendência de Abraão, cuja memória está vinculada a El, não a Yahvé, e que agora parece vinculada a Abraão, Yahvé, Hagar, cuja descendência agora recebe o nome Ismaelitas. Mas não podemos avançar, vamos ficar por aqui. Terminamos esses 14 versículos com pistas, mas sem muita certeza. Vamos ver se os próximos movimentos dão alguma pista. Mas certamente é a ressignificação de uma tradição. Quem está inventando esse texto não inventa do zero, é obrigado a trabalhar sobre ferro bruto, no qual ele tropeça na gestão da comunidade. Trabalhoso, não muito, muito trabalhoso. São disputas de identidade, porque essas disputas de identidade são disputas econômicas.
políticas, propriedade de terra. Não são disputas identitárias, são disputas concretas. O que se está disputando é terra, é poder e mais nada. Mas não vamos fechar nenhum circuito. Começamos esse texto com a possibilidade de serem 3 comunidades: abramitas, originalmente, judaítas e, finalmente, ismaelitas. E chegamos com uma possibilidade diferente. Não, ainda são os abramitas e os judaítas, sendo que aqui os judaítas estão tomando a tradição original dos abramitas, que ainda apontava para El, mas que já teria constado lá a promessa de uma descendência inumerável de Abraão e transformado isso numa promessa à mãe Agar egípcia, com todos os adjetivos, para domesticar a tradição e rebaixar as expectativas de propriedade da terra. Afinal, vocês vão morar diante dos seus irmãos, não na terra deles. Eu ia terminar o vídeo, mas eu esqueci de falar o que eu sempre devo falar. Muita gente pula essa parte, eu entendo. Estão interessados no conteúdo, mas não estão muito interessados no desenvolvimento do canal. Então pulam essa parte, mas para aqueles que estão interessados no conteúdo e por isso querem o desenvolvimento do canal, não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar, não deixem de se tornar membros da tenda do Necromante ou, na impossibilidade, de contribuir de algum modo, nem que seja via Pix. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.